Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do primeiro ano de Física. Hoje iremos falar sobre função e gráfico da posição em relação ao tempo, movimento uniformemente variado. Então nós temos aqui o gráfico da posição, em relação ao tempo, onde eu tenho o tempo I, que é o tempo inicial. Ele vai adquirir uma velocidade inicial, tempo inicial zero, vai adquirir uma velocidade inicial, E com o tempo essa velocidade ela vai aumentando até chegar no tempo final e a velocidade final, com uma velocidade muito maior. Então, para obtermos essa equação que representa a posição do móvel em função do tempo, no movimento uniforme variado, nós vamos valer da situação simulada, que essa simulação, Então, nós podemos ver o seguinte, com o tempo ele teve uma velocidade inicial, que foi a velocidade inicial aqui no tempo zero, que foi quando começou a contar o tempo, a contagem do tempo. E aí ela terminou nesse ponto aqui na velocidade final. Se observarmos, ele aumentou o tempo, então aumentou a velocidade foi aumentando. Se você observar, nós temos aqui a área, Então se eu pegar a área desse triângulo, que vai ser base vezes, esses dois lados aqui, lado ver lado, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles, então eu tenho base vezes altura, base é t menos zero, que é t, e a altura é v menos vi. Então eu tenho t menos zero, v menos vi. Aí eu tenho a primeira área, que eu tenho a aceleração dividido por 2, que é esse valor aqui, Aceleração dividido por 2, t ao quadrado. Quando eu resolvo, encontro isso aqui. Então eu tenho desse retângulo aqui. Então, se eu fizer a área do retângulo, é t menos t0, vi menos zero, que vai ser o próprio vi. Então, eu tenho t vezes vi, que vai ser esse valor. Então, quando eu junto essas duas para me encontrar o geral, eu vou ter a área 1 mais a área 2, essa área aqui mais essa área do triângulo mais a área do retângulo. Então, nós temos a área do triângulo, que é a dividido por 2t ao quadrado, e a área do retângulo, que vai ser vi vezes t. Juntando esses dois, eu vou ter a variação do espaço. Então, a variação do espaço que vai ser numericamente igual à área. Então, eu vou pegar que vai ser variação do espaço, vai ser espaço menos espaço inicial, que é igual a vi vezes t, que é essa área aqui, a área do retângulo, mais a sobre 2t ao quadrado. E aí, quando eu passo SI para o outro lado, está menos SI, passa mais SI. Então, eu tenho a fórmula aqui, a equação, a função do gráfico da posição em relação ao tempo, que vai ser sempre espaço final, que é igual a espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 por t ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Então, nos conceitos que nós vamos ver como tempo, ele tem essa posição em relação ao tempo. É uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Então, nós temos uma parábola aqui, Quando A for maior que zero, ou seja, toda vez que A for maior que zero, para o intervalo de tempo entre 0 até t', De 0 até t', 0 menor que t e t menor que t'. A função vai ser crescente, A função vai ser crescente. A velocidade escalar é negativa e o movimento é retardado, ou seja, o movimento é retardado porque a velocidade aqui, no caso aqui, nós temos esse conceito. Então, o t vai ser maior que t', a função vai ser crescente aqui, t maior que t', a função é crescente, A velocidade escalar nesse ponto aqui é positiva e o movimento é acelerado nesse ponto, Quando temos esse conceito aqui, A maior que zero. Quando A é menor que zero, nós temos a curva da parábola, com cavidade para baixo. Então, de t0 até t', aqui de t0, que é desse ponto aqui, até t', ela vai ser crescente, Ela é crescente, a velocidade escalar é positiva e o movimento é retardado, Nesse caso aqui, por que o movimento é retardado? Porque a velocidade, se vocês observarem, é que o espaço ele vai aumentando, A velocidade aqui é positiva, do espaço
inicial, se você observar, e aqui eu tenho o espaço final. Então, e agora de t', que é daqui, né, desse ponto, descendo, ela vai ser decrescente, a função do espaço em função do tempo é decrescente, a velocidade escalar vai ser negativa e o movimento é acelerado. Nós vamos ver porque que tem esse conceito de acelerado ou retardado, né, tem a ver com o módulo da velocidade. E para t', né, que é esse ponto aqui, ó, t', para t aqui e t' nesse ponto, né, ocorre a inversão do sentido, né, de t, t'. Daqui eu tenho a inversão do sentido do movimento e a velocidade fica nula. Onde é que a velocidade vai ficar nula? Nesse ponto aqui, né? Então a velocidade vai ser nula quando ele inverte o sentido do movimento, né, da posição. Então iremos ver como é que fica esses conceitos graficamente, né? Que ele diz assim: um veículo se desloca em uma trajetória retilínea e obedece à equação horária, que vai ser o espaço vai ser igual a S vai ser igual a 6 menos 3t mais t ao quadrado. Então essa é a equação horária do espaço, da posição em relação ao tempo, né? E aí ele pede para na letra A determinar a aceleração escalar do móvel. A aceleração escalar do móvel, ela está diretamente ligada aqui ao t ao quadrado, quando não tem nada que tem 1. Então eu sei que A sobre 2 vai ser igual a quem? Ó, a 1, aqui é 1, né? A sobre 2 vai ser igual a 1. Então multiplicando os extremos pelos meios, né, nós vamos ter A vai ser igual a 1 vezes 2. Então eu posso dizer que a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, né? Esse vai ser o valor da aceleração aí, 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede para escrever a equação horária da velocidade para esse móvel, né? Para esse movimento aí. Bom, eu já tenho a aceleração. Eu também tenho a velocidade inicial no problema. A velocidade inicial é menos 3 aqui, ó. Então, velocidade inicial é menos 3 metros por segundo. Aí eu tenho a aceleração que encontrei, que vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho isso aqui, eu vou achar a equação, como ele pede aqui, da velocidade em função do tempo, né? Velocidade em função do tempo, que sempre vai ser dado por V, que é isso que ele quer ver, que vai ser igual a VI mais AT, né? Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade vai ser igual, vou substituir VI e o valor de A. VI vai ser menos 3, né? Mais o valor de A, que é 2, então fica essa equação aí. Vai ser, V vai ser igual a 3 menos 2t. Na letra C, ele pede para você determinar a posição da velocidade quando o tempo for 8 segundos, né? Para o tempo 8 segundos. Se eu tenho a equação da velocidade, que vai ser menos 3 mais 2t, né? E o tempo aqui é 8, então é só substituir menos 3, né? Mais 2 vezes 8. 8 é o valor do tempo, então eu tenho menos 3 mais 16, né? 2 vezes 8 é 16. 16 tira 3, vai ficar 13, né? Então fica 13, nesse caso, metros por segundo. Essa é a equação da velocidade, né? Da posição. Só que ele não quer da posição, ele quer do espaço, né? Então, não é da velocidade, é da posição. Então, na letra C, nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Espaço, que vai ser igual a 6 menos 3t mais t ao quadrado. Então, espaço, ou seja, posição, em relação ao tempo 8 segundos, vai ser 6 menos 3 vezes 8, né? Mais, aqui eu tenho 8 ao quadrado. Então, eu tenho espaço, vai ser igual a 6 menos 3 vezes 8 dá 24, mais 8 vezes 8 dá 64. Então, 64 tira 24, vai ficar 40. Com mais 6, nós vamos ter 46. Então, o espaço aqui vai ser 46 metros, né? É isso que ele quer. Ele não queria velocidade nesse intervalo. Ele quer que você ache a posição depois de 8 segundos, né?
Então vai ser 46 metros. Aí na letra D, ele pede para construir o gráfico da posição em relação a essas condições aí. A velocidade escalar, né? A aceleração em relação ao tempo, né? O gráfico da posição, da velocidade escalar e da posição em relação ao tempo. Então, da posição em função do tempo, nós temos aqui uma equação do segundo grau, né? Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, o espaço inicial, que é 6. Então, ela automaticamente, nós vamos ter o espaço inicial, que é 6, que vai ser esse ponto aqui, né? 6, esse é o espaço inicial. Eu tenho uma outra condição, quando o tempo é 8, né? Ele deu do tempo 8 aqui, mas nós podemos ter de outro tempo aí, né? Por exemplo, quando o tempo é 4 segundos aqui, né? 4 segundos. Se você for observar, nessa equação, se zerar aqui, vai dar 6, né? Se eu colocar 1 aqui, nós vamos ter 3 vezes 1 é 3, dá menos 3, aqui, aí menos 3 tira 6, fica 3. 1 ao quadrado é 1. Então 3 com mais 1 vai dar 4. Então, quando é 1, a posição aqui vai ser 4, né? Se o tempo fosse 2, então 2 vezes 3 dá 6, 6 com 6, 0, porque aqui é menos 6 mais 6, 0, aí 2 ao quadrado é 4. Então, se for 2, também vai ser quem, ó? 4, o tempo também vai ser 4. Então, nós vamos ter, e se fosse 3, eu teria 3 vezes 3 dá 9, 3 ao quadrado dá 9, mais 9 com menos 9 cancela, vai ficar 6, ó. Então, ficaria lá no 6 novamente, ó. Ficaria mais ou menos assim, né? A função. Em algum momento aqui da parábola, ele muda a posição, né? Então, nós vamos ter assim, aqui é decrescente, aqui é crescente. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma aí. No gráfico da velocidade em função do tempo, é só observar as velocidades, né? A velocidade inicial é quanto? Menos 3, né? Menos 3. Então, essa é a velocidade inicial quando o tempo é 0. Se o t é 0, é menos 3. Se eu botar 1, quando o tempo for 1, eu vou pegar 2 vezes 1 é 2. 2 tira 3, fica 1 negativo. Então, vai ser 1 negativo aqui, ó. E se for 2? Então, 2 vezes 2 é 4. 4 tira 3, fica 1. Então, se for 2, ó, vai ser 1. E se for 3? Eu tenho 2 vezes 3 é 6. 6 tira 3, fica 3. Então, seria mais ou menos aqui, né? Então, teria um gráfico nesse sentido aqui, ó. Esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. A aceleração escalar ela é constante e diferente de zero. Qual é o valor da aceleração encontrada aqui? 2. Então, vai ser 2 positivo, então vai ser paralela ao eixo dos tempos, né? Ela é paralela, ou seja, ela é constante e diferente de zero. Então, nós temos essas 3 condições aí de gráfico. Na outra questão diz assim, a posição escalar de uma partícula varia com o tempo de acordo com o gráfico, que é esse gráfico aqui. Então, na letra A, então ele pede para determinar a função horária do espaço em função do tempo e também da velocidade em função do tempo. Primeiro aqui é a função do espaço, ó, o gráfico do espaço em função do tempo. Então, eu tenho espaço inicial, ó, que é 10, né? Eu tenho espaço inicial, que é 10 metros, né? Porque aqui é em metro, aqui é em segundo. Nessa condição aqui, eu posso encontrar a velocidade, né? Eu posso encontrar a velocidade, eu posso encontrar o espaço também. Eu tenho, nessa condição, espaço que vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade, né? Vezes velocidade inicial, vezes o tempo, mais A sobre 2t ao quadrado, né? Essa é a condição. Então, eu tenho essa condição aí para mim achar o espaço, né? E eu tenho também a velocidade aí, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar esses 2 pontos. Eu tenho o espaço inicial e eu tenho o tempo 1, né? E o espaço 11 aqui. Quando o tempo é 1, o espaço vai ser 11 aqui, né? Então, eu tenho esse ponto aí também. Então o espaço vai ser 11. Eu tenho o espaço inicial, que é 10, né? Mais a velocidade inicial vezes o tempo.
o tempo é quem? 1. Então, eu vou substituir aqui, v vezes 1 mais a sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Quando o tempo é 1, o espaço 11. Então, onde tem o tempo, eu substituo por 1, aqui por 1, né? Então, aqui vai ficar 11, que vai ser igual a 10, mais 1 vezes VI é VI, mais, né? 1 ao quadrado dá 1, aqui vai ficar A sobre 2. Então, nesse caso, eu tenho esses valores. Passando isso aqui para o primeiro membro, vai ficar assim. A sobre 2 mais VI, né? Aqui vai ficar 10, está mais 11, passa menos 11. Então, nós temos A sobre 2 mais VI, que vai ser igual a menos 1 aqui, né? Eu posso deixar dessa maneira aí, que eu tenho a primeira condição, né? Eu tenho a primeira... teria que substituir o 1 aqui. O 10 também viria para aqui, está mais 10, vem menos 10. Então, vai ficar mais 1 aqui. Então, vai ficar esse conceito aí. Na da velocidade em função do tempo, é VI mais A sobre T. Eu não tenho a velocidade inicial, não tenho a velocidade nesse ponto aqui é zero, né? Ó, quando ele muda da posição é zero. Então, zero, né? Aqui eu tenho VI mais, nesse ponto aqui o tempo é quem? 1. Então, A vezes 1. Então, aqui eu vou ter só VI mais A, né? O A mais VI vai ser igual a zero. Com essas duas condições aí, a gente pode simplesmente colocar um conceito aqui, né? Então, a gente pode colocar como conceito. Então, se eu tenho A mais VI que é igual a zero, então eu posso ter, passando o A para o outro lado, vai ficar assim, VI vai ser igual a mais A, passa menos A. Posso só para substituir. Então, como eu tenho aqui a segunda equação e aqui eu tenho a primeira equação, eu vou pegar no terceiro passo, né? Vou pegar a equação 2, né? E substituir na equação 1. Então, eu vou pegar VI, vou substituir aqui, ó, VI vale menos A. Então, eu tenho A sobre 2 mais VI, VI vale menos A, né? Menos A, que vai ser igual a 1. Então, aqui vai ficar A sobre 2 mais por menos dá menos A, que vai ser igual a 1. Tirando o MMC de 2 vai ser o próprio 2, né? 2 vai ficar assim, 2 e 2, né? Tirando o MMC de 2, 2 dividido por 2 dá 1, aqui vai ficar A menos 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes A é 2A, e 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes 1 é 2. Então, cancela os denominadores e aqui nós vamos ter A menos 2A, que vai ser igual a 2. 1A menos 2A vai ficar menos A, que vai ser igual a 2. Então, multiplica por menos 1, o A vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, encontrei o valor de A, então aqui eu posso encontrar o valor da velocidade inicial, né? Se eu tenho o valor da aceleração, então dá para mim encontrar agora o valor da velocidade inicial. Como? Velocidade inicial é menos A, então velocidade inicial é menos A, né? Eu já tenho o valor aqui. Então, velocidade inicial vai ser igual a menos o valor de A, que é menos 2. Então, velocidade inicial vai ser igual a menos por menos dá mais 2 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade inicial. Então, eu vou fazer aqui a função do espaço em função do tempo, né? A equação horária, que vai ser igual espaço final, né? É igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais A sobre 2t ao quadrado. Então, eu tenho espaço, vai ser igual a espaço inicial, que é 10, né? Observando aqui no gráfico, 10, que eu tenho aqui, ó, espaço inicial 10. Mais a velocidade inicial encontramos aqui, que é 2, né? T. Mais o valor da aceleração é menos 2, então tenho menos 2 dividido por 2t ao quadrado. Então, aqui vai ficar assim. Espaço vai ser igual a 10 mais 2t, né? 10 mais 2t
mais por menos dá menos, 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai ficar 1t ao quadrado, né? Essa é a função, a equação da posição em relação ao tempo. E da velocidade em função do tempo, eu vou pegar do mesmo jeito, vai ser velocidade, que vai ser igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade inicial eu tenho que é 2, né? Mais o valor da aceleração é menos 2, vezes o tempo. Então, aqui nós vamos ter, velocidade vai ser igual a 2, mais por menos dá menos 2t. Essa é a equação da velocidade em função do tempo. Ficamos por aqui, até a próxima aula.